Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão. Eu sou o Dimitri Lima, aqui ao meu lado Carolina Madeira. E no programa de hoje, Carol, vamos conversar sobre um assunto... Assim, eu digo isso todo, é um assunto pertinente, né, Dimitri? Você sempre fala isso, mas é um assunto que envolve a primeira infância, né? Aquele momento de vida onde precisa ter uma atenção especial. E o TCE fez uma auditoria muito interessante, com muito cuidado, com muito zelo, dentro de um aspecto menorzinho, né, de crianças de 0 a 3 anos. Exatamente. Se chama o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, o PADIM. Que nome sensacional, né, cara? Eu acho esse nome muito bacana. E para conversar com a gente, convidamos Priscila de Castro, que fez parte dessa auditoria e vai conversar com a gente sobre o PADIM, né, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. Priscila, seja bem-vinda mais uma vez ao Conexão Cidadão. A sua presença é sempre muito esperada, né, porque a gente sabe que vamos ter discussões que acrescentam, não só na nossa vida, né, na vida de quem está nos acompanhando em casa, quem está nos escutando. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela presença. Obrigada, Dimitri. Olá, Carol. Bom, para mim também é um grande prazer, né? Adoro esses debates. Carol, vamos começar como eu gosto de brincar, desde o alô, né? Priscila, vamos começar assim, do começo, do alô mesmo, assim, do programa. O que foi que chamou a atenção para poder... Vou falar assim de estudar, tá? De verificar essa auditoria dessa busca ativa dessas crianças dentro do programa do PADIM. E só um parênteses, acho sensacional esse nome. Esse nome é lindo, né? Nossa, eu acho amo muito também. Nosso. Podia ser Madinha, né? Pode ser também. Ia ser mais linda ainda. Mas tudo bem. Então, na verdade, eu queria fazer um contexto, né? Por quê? Porque o PADIM, ele busca aquelas crianças que estão em famílias de alta vulnerabilidade, né, que estão, né, sujeitas à violência, né, à pobreza, né, para que elas não se percam e caminhem com a desigualdade muito grande frente àquelas que estão na creche. Mas o PADIM, ele não substitui a creche, né? O maior desejo de quem trabalha com educação, nós, né, que fiscalizamos ações de educação, a própria rede, a rede municipal, a rede estadual, a maior vontade é que as crianças estejam na creche. Porque não tem como comparar uma criança que está lá, naquele espaço, com as outras crianças, vivenciando as práticas que são necessárias, que é o brincar, né? Então, brincar com a mãe, com o cuidador, com o pai, né? É diferente de brincar com outras crianças, enfim. E o convívio coletivo, né, que é importante. Exatamente, né? A construção do desenvolvimento começa a partir dali. Então, na verdade, a primeira coisa que eu queria falar era isso, né? O PADIM, ele não vem substituir a creche. Esse não é o objetivo do programa. Inclusive, o ente estadual, que é o responsável pelo programa, né, que coordena, ele deixa isso muito explicitado, né? Lá diz, nós não temos... Então, assim, mas... O que acontece? A creche, ela não é obrigatória. A educação básica começa com a educação infantil, mas a etapa obrigatória, né, a fase, na verdade, obrigatória da etapa da educação infantil é a pré-escola. Então, o que acontece? Muitas pessoas, muitas famílias deixam de colocar a criança na creche. E aí, né, há um esforço muito grande, um outro processo, que é o processo de busca ativa, para que essas famílias elas compreendam a necessidade de a criança ir para a creche. A gente compreende, né? O Brasil, ele é enorme, tem diversas realidades. O Ceará, ele tem distintas realidades. Um dia desse eu fiquei sabendo que o Ceará tem um barco como transporte escolar. Vocês já imaginaram isso? Que a gente imagina só na região norte, né? Né? Então, assim, e aí eu tenho famílias que moram em lugares extremamente distantes, que aí a criança, ela tem que pegar um transporte escolar. Então, imagina uma criança de 1 ano, né? Pegar um transporte escolar para descer uma montanha, uma serra, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e a gente não pode deixar que uma criança que não pode se deslocar por uma decisão da família,
ela perca isso. Então, o PADIM, ele vai falar de parentalidade, né? Que é o cuidado, que é a relação cuidadores-criança para que ela possa se desenvolver. Então, são realizadas visitas domiciliares em que o profissional vai às famílias fazer uma série de orientações voltadas para essas crianças, né? Isso. Então, você tem, né? Aí eu vou falar aqui e aí depois a gente pode, se estava no script, a gente vai alterando. Mas tem a metodologia do programa, e aí é importante falar, né? Esse programa ele está inserido na política Mais Infância Ceará, que dentre outras, né, ações tem a construção de creches, por exemplo, mas tem o PADIM, né? Que em outros locais do mundo o mesmo tipo de programa já foi considerado programa que realmente, né, eu ter a criança que não está sendo estimulada como deveria e a criança que está, mesmo fora da creche, né, ela vai se desenvolver melhor, né? Então, assim, eu tenho visitas domiciliares e eu tenho encontros coletivos, porque o programa, ele também pensa na questão do cuidado comunitário. Então, uma criança, ela é para ser cuidada por todos nós, né? Então, a metodologia, e aí o programa ele é muito bonito, ele é um programa bem desenhado. Então, eu tenho a visita domiciliar, eu tenho encontros com as famílias para orientar sobre os cuidados. Então, as famílias de crianças muito pequenas, as que são pequenas, então pode ter momentos diferentes, estrategicamente por uma questão logística, eles acabam juntando. E aí tem os encontros da comunidade. Então, eu tenho que ter um cuidado muito específico quando eu vou escolher essas famílias. Por quê? Porque se a metodologia diz que eu tenho que fazer esses encontros, como é que eu vou, né, pegar uma família que está lá longe? Então, é um programa que é difícil, né? Ele demanda, assim, muito cuidado, né? Porque tem essas particularidades. E aí esses encontros, eles têm esse objetivo, né, do compartilhamento do cuidado, de fortalecer a rede de cuidado da criança, né? A questão do vínculo também é olhado? O vínculo é olhado porque, na verdade, quando eu falo de parentalidade, eu falo do vínculo da família com a criança, né? Então, a gente olha isso. E aí a gente pegou um modelo, né? A gente elegeu um modelo dentre alguns que citam os cuidados parentais, né? Que a criança se alimentar, por exemplo, que é básico, tomar banho, não passar calor, não passar frio, né? E aí entra as questões de ela ter acesso a brinquedos, do pai conversar com ela, o pai e a mãe, né? Ou cuidador, cuidadora, do contato, né? Eu nem sabia o que era isso, né? Então, para mim, e aí eu acho que é por isso que a gente conversa aqui e gosta, né? Porque para mim, assim, é além de auditar, né? Eu conhecer essas coisas maravilhosas da educação que a gente acha que a educação é fácil, né? Que, nossa, só botar o menino ali. Ou algo muito técnico também, né? Nossa, é muito fácil. Até porque uma sala com várias pessoas totalmente diferentes, com realidades totalmente diferentes, experiências totalmente diferentes, é muito fácil contornar tudo isso e passar um programa, né? Que vem ali na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, que vai encaixar igual uma receita de bolo, né? Super tranquilo, né? E, Priscila, nesse mergulho que foi feito a essa política pública, quais foram os seus principais problemas que vocês verificaram? Olha, eu vou resumir um pouquinho aqui, porque tem umas especificidades, mas aí quem puder ler o relatório, né, a gente sugere, a gente faz com muito amor para que as pessoas consigam compreender, assim, meu Deus, será que tá muito técnico? Né, a gente vai assim... Esse zelo, esse cuidado já é conhecido de todo mundo que acompanha aqui o Conexão Cidadã. Então, assim, o que é que a gente se preocupa mais, né? Que a metodologia seja realizada. O que é a metodologia? Eu ter as visitas, eu ter os encontros, né? Eu tenho que garantir que isso aconteça, né? E aí, na visita, o agente do PADIM,
ele vai lá, ele orienta os pais, né? E aí o pai trabalha esses critérios, digamos assim, esses aspectos da parentalidade com o seu filho. Então, o padrinho, ele não vai para a criança, ele vai para o cuidador, certo? Eventualmente brinca ali com a criança? Claro, né? Quem é que não resiste a uma criança ali olhando para você, né? Então, mas é com o pai, né? Então, assim, qual foi a nossa primeira? Ver se a metodologia estava funcionando. Para ela funcionar, o plano estadual da primeira infância, ele definiu estratégias para que esse vínculo parental acontecesse. Que aí, quando ele estabelece lá no plano estadual da primeira infância, essas estratégias estão relacionadas ao padrinho, certo? E aí a gente foi ver as estratégias. E basicamente a estratégia é eu achar a família ideal, digamos assim. Por quê? Porque é difícil, né? A gente são famílias que moram em distritos, né? A gente sabe. E aí o governo do estado, ele precisa muito dos municípios. Então, o PADIM, ele é realizado por meio do acordo de cooperação Estado-município. Então, o governo do estado e os municípios têm um forte, né, pacto, né, para não só desenvolver as crianças, né, nessa fase da primeira infância, mas muito fortemente, né, até por meio do PAI, que é o programa de aceleração da alfabetização na idade certa. Enfim, né? Então há esse forte compromisso. Então o município, ele é responsável. Nós fizemos uma auditoria com foco no estado. Então nós olhamos para a coordenação do programa. Mas o município, né, quando a gente recomendou algo para o estado, mas é assim, ó, estado, a gente sabe que isso é com o município, mas a gente quer que você seja um catalisador, assim, que você cobre do município que está aí pactuado com você. Tem uma participação ativa, né? Total, né? Porque, afinal de contas, é realizado lá no município. As pessoas são do município, os agentes, né, do PADIM são do município, os supervisores são do município. Então, assim, tem uma relação muito forte. Se o município falha, o programa não funciona, certo? Então, assim, como que a gente acha essas famílias, né? Então, são famílias extremamente vulneráveis com crianças que não estão nas instituições de educação. Então, como achar essas famílias, né? Então, o Estado se vale dos municípios para ajudar nisso, né? Então, uma das coisas que a gente viu é que a gente ainda tem possibilidades de melhorar isso, né? Que esse processo de seleção, isso. Ou de não é nem seleção, né? De busca mesmo, né? Que há famílias que com certeza, e aí também tem um quê, que é a família também pode não querer participar do PADIM. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório estar na escola. E essa pessoa que vem aqui para entrar na minha casa, né? Então esses aspectos, eles são muito... Então quando a gente está auditando, a gente tem que ter a sensibilidade de entender também essas questões. Não é simplesmente dizer, olha, você tem que ir para casa da pessoa. Não é assim, né? Então, a gente tem que se colocar... Então, assim, enquanto auditor, eu sempre falo assim, a alteridade, né, eu me colocar no lugar de quem eu estou auditando, de quem está sendo beneficiado com a política, é muito relevante, porque isso está refletindo no meu relatório. Então, assim, mas nós nos preocupamos com isso. Então, assim, nós queremos que o programa garanta que é a família mais vulnerável que está sendo atendida. Que é a família que não tem criança matriculada que está sendo atendida. Porque não vai adiantar eu aplicar uma metodologia? Não é que não vai adiantar, sempre vai adiantar. Mas eu posso estar tirando a oportunidade de uma família mais vulnerável estar sendo atendida pelo PADIM e outra que já tem uma melhor estrutura, já está mais próximo da sede, né? Então, assim, isso foi uma grande preocupação. E o município e o estado, eles precisam ficar monitorando, né? Quantas famílias vulneráveis eu ainda tenho, que as crianças não estão na creche. Então, essa informação, ela é muito relevante. E a gente entende que ela tem que ser conjunta, é o estado e o município ajudando. O estado, talvez, com uma capacidade técnica, né? Digamos, mais fácil de realizar esse processo, e o município por estar lá, né, localmente. Então, é o local. E aí, assim, a gente queria até chegar mesmo
a questão, né? Qual seria, então, as recomendações emitidas para melhorar esse programa daqui para frente? Pronto. Então, assim, essa foi uma auditoria muito especial porque a gente ouviu as crianças, né? Então, eu vou responder ainda um pouco da questão anterior e falar das recomendações. Por quê? Porque a gente queria ver se os cuidados que estavam sendo repassados, eu conseguia perceber nas crianças, né? A gente visitou as famílias, então nós fomos nessas casas distantes, que às vezes o carro não passava, tinha que dar a volta, né? Mas a gente quis ir lá ver a família, né? E assim, foi muito importante o apoio do órgão que estava sendo auditado, né? Porque assim, às vezes me perguntava assim, Priscila, mas você vai deixar o próprio órgão ir com vocês e tal? Gente, isso não importa. Se o processo ele não estiver redondo, ele pode estar lá, mas enquanto a gente é auditor, a gente consegue adotar técnicas que a gente vai encontrar lacunas, se essas lacunas existirem. Então, mas foi muito importante. Por quê? Porque eu não podia chegar simplesmente na casa de uma família, aí entra aquela questão, né? Da sensibilidade do auditor. Olha, eu sou auditor, eu quero conversar com você, porque eu estou auditando um programa. Não, né? Quem é que ele conhece? Ele conhece, são as pessoas da SEDUC. Ele conhece a família. Conhece o agente do Padim. Então, é ele que ia lá apresentar a gente, né? Mas lá na técnica, a gente ficava a sós com a família e com a criança. Então, foi muito relevante isso, assim. Foi uma auditoria que o órgão do Estado, ele era muito parceiro e não se deixou de ter recomendações, né? Então, a gente tem que sempre saber o que a gente está avaliando, né? O quanto que a gente tem que contar com eles e o quanto que a gente não tem que contar. Então, assim, nós nos preocupamos com isso. Então, algo que tem que ser muito bem desenhado e bem efetivo é a questão da busca às famílias, é o monitoramento dessa vulnerabilidade dessas crianças fora das instituições educacionais, né? Uma outra coisa foi a avaliação, né? Como que o programa está sendo avaliado por eles mesmos, né? Como é que vocês medem o resultado? Como é que vocês sabem que aquele agente está indo lá na visita e aquela criança, né, está tendo os cuidados que são necessários? Então, a gente olhou o sistema de avaliação deles. Como é que isso está acontecendo para que vocês possam ir também melhorando por conta própria, né? Então, essa foi uma recomendação que a gente fez, que era necessário que se focasse nos resultados finais do Padim. Porque o Padim, ele tem um sistema onde tem os registros das visitas, dos encontros. É um sistema muito bom, mas que a gente sentiu falta do resultado final. O resultado final, olha, a criança, eu tenho registrado que a criança está bem cuidada, está conseguindo brincar com os cuidadores, tem espaços para brincar, tem espaços para ler. E além de ver a metodologia, né? Tá funcionando a metodologia no sentido de ela estar acontecendo. Tem a visita, tem os encontros, né? Tem as estratégias bem feitas para que isso aconteça, porque eu só vou ter visita e encontro se eu tiver essas estratégias, que é buscar a família, ter a família perto, acontecendo também. E aí eu enquanto SEDUC, eu também preciso saber se isso está funcionando. Então, eu também tenho que fazer a minha avaliação. Mas nós, na auditoria, nós também sentimos a necessidade de ver a criança. Então, a gente foi lá e levou um modelo. E aí, o modelo dizia, olha, eu tenho coisas básicas, que é alimentar, dar banho, dormir, né? Eu tenho os contatos corporais, eu tenho, né, que faz parte também. Então, assim, tem até uma atividade, digamos assim, que é o dormir junto, que ela é bem discutida, né? Por quê? Porque o dormir junto, eu tenho a criança aqui comigo e aquilo ali faz toda a diferença para a criança e para a relação dela com os cuidadores, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a questão da segurança, será que dá? Então, ela é bem discutida. Mas é um elemento que é sugerido que seja feito, né? A criança tem brinquedos, né? É outra coisa. Aí,
Os brinquedos, poxa, mas eu tô falando de famílias vulneráveis. Eu não vou ter brinquedo para ser comprado. Né? Mas então a SEDUC vem e ela leva assim, muitas possibilidades de fazer sucata, né? Material reciclável. Então, eu tenho que, mesmo considerando o contexto daquela família, tentar fazer com que eu uso plantinhas, né? Então, tem que dar um jeito. Da equidade, né? Tratar o diferente de forma diferente dentro do contexto. Então, a gente quis ver isso na prática. E aí, a gente chegava na família e, assim, claro, pra gente foi muito difícil. Dizia, gente, como é que a gente entrevista uma criança, né? Nós, enquanto técnico. A minha parceira, que é a Jossa, ela é pedagoga. Então, assim, eu me sentia mais segura. Né? E aí, a gente foi estudar sobre isso e a gente foi conversar com uma professora da UFC, né? Mas será que a gente tem capacidade de conversar com a criança? Tem sim, claro. Todo mundo tem capacidade de conversar com a criança, né? E aí, esse era o nosso desafio, era conversar com a criança. Então, foi muito rica essa experiência, porque a gente chegava na residência e a gente sentava com a criança. Né? Então, a gente tem fotos maravilhosas, a gente brincando. Então, a gente levou brinquedo, levou comida, né? Porque era assim que a gente começava a interagir, né? A confiança, né? Comida sempre, geralmente, ganha Quem confiança. gosta de bolo? Né? Então, quando a gente chegava na casa também, não tinha só aquela criança atendida pelo padrinho. Tinha os irmãos também. Então, levava, né, tudo para a família ali para tentar extrair. E a gente mostrava algumas imagens, né? A gente mostrava algumas imagens para a criança e dizia, olha, o que é isso aqui? Aí, é a mamãe alimentando, né? Você gosta de comer? Aí a criança começava a falar, gosto. E a mamãe senta com você na mesa? Porque o sentar na mesa é uma prática de cuidar, né? Então, a gente foi preenchendo um checklist com várias figuras e o que a criança ia dizendo, né? E aí, uma coisa que a gente percebeu nesse resultado final foi a ausência de livros, né? Então, de livros infantis para leitura. Se já existe dificuldade até com os brinquedos, né? Imagino que também uma outra barreira, ou esse acesso aos livros, né? E para essa faixa etária, né? Exatamente. Eu imagino também que De seja 0 até 4 anos, né? 0 a 3. 0 a 3, né? Eu imagino também, falou de barreira, até a gente eu atropelei um pouco, a barreira dos próprios pais, né? Que tem o livro, você pode até arranjar, mas tem um letramento do pai, da mãe, também eu acho que isso também gera até uma dificuldade para ter esse acolhimento. Exatamente. Você vê como é que é um estudo complexo. Né? Então, assim, e aí, poxa, o livro, né? E aí uma das razões, pode ser a vulnerabilidade, mas eles não conseguem comprar livros, né? E pode ter também as questões sociais ali de já ter uma família que, né, não tem a cultura da leitura, né? Bom, a cultura da leitura é uma coisa que é difícil até classes mais altas, né, gente? Infelizmente. É um problema, assim, brasileiro, né? E aí, essa foi uma recomendação que a gente entendeu que a SEDUC ela poderia fomentar isso, né? Então, a gente deu até ideias que a gente viu em outras redes. Primeiro que essas famílias que estão no Padim vê a possibilidade do município de elas terem acesso à biblioteca das escolas municipais. Por né? exemplo, né? Outra coisa, a troca de livros entre as famílias, né? Então, já que se tem esse aspecto de rede comunitária, exatamente, né? Então foram assim, vai comprar livro, tem que ter dinheiro para comprar livro para distribuir para as famílias. Não necessariamente, né? A gente sabe que, infelizmente, os orçamentos da educação, eles, né, tendem a ter suas limitações, suas né? limitações, apesar da gente ter garantido ali os 25%. Né? Mas a gente sabe, tem aí, né, teto de gastos, enfim. Então, a gente faz um trabalho desse, mas também não simples. Eu no meu escritório eu tenho acesso a tudo, então eu vou exigir, olha, Cedu, você tem que comprar livro para. Não, né, gente? A gente tem que também pensar nessas outras possibilidades dentro. Então, assim, foi nesse sentido. Então, nós recomendamos, né, garantir as estratégias para garantir a metodologia, né? Avaliar se isso está funcionando e sempre olhar para o resultado final, que é o que a gente quer, se os cuidados parentais eles estão sendo implementados ali naquela família, né? Então, foi nesse sentido.
Priscila, infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa por aqui. Eu acho que a gente adoro conversar com você, eu passaria o dia aqui. Pode ter certeza que é o que a gente sempre fala, né? O programa aqui, a gente podia passar aqui, acho que a tarde inteira conversando sobre esse tema e vários outros que você viu aqui, né? A gente discutir. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa e discutir de forma tão leve, tão didática, né? Falar sobre a auditoria dessa que auditoria, toca, né? de resultado, né? Exatamente. E especialmente envolvendo um tema que é tão relevante para a sociedade, que é o desenvolvimento infantil, né? Exatamente. E essa auditoria também a gente conversou com a SPC, né? Porque o programa Mais Infância ele está sob a coordenação da SPC. No caso, Secretaria de Proteção. Secretaria de Proteção Social. A gente não é para estar falando sigla, né? Pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato. Então, ela está ali, a gente pediu, uma das recomendações era que a Secretaria de Proteção Social ela pudesse auxiliar nessa questão da avaliação do resultado final, porque ela acompanha o plano estadual da primeira infância, né? Então, dá uma ajuda para ver como que esses resultados eles podem ser acompanhados, né? Não simplesmente o resultado, foram feitas tantas visitas, tem tantos municípios sendo atendidos, não. Ver mesmo, a criança está sendo, né, bem cuidada, né? Porque esse é o foco. Tá? Fico feliz, então. Priscila, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Conexão Cidadã. Pois é, Carol, infelizmente ficamos por aqui. Gostaríamos de conversar aqui muito mais tempo com a Priscila para falar de um programa tão importante, né, Carol? Como a gente falou ali no começo do programa, com pessoas que precisam de uma atenção especial, não é verdade? E especialmente as pessoas que cuidam dessas crianças. A gente não pode esquecer também, né? Exatamente, com pessoas cuidando de pessoas, né? E elas precisam ser orientadas, como a própria Priscila conversou com a gente aqui no programa. Conexão Cidadão fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você tem alguma sugestão de tema, se você quiser escutar mais sobre alguma auditoria, né, que o TCE Ceará fez, mande um e-mail pra gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? É o comunicação@tce.ce.gov.br. Muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Espero você na semana que vem. Até lá. Até o próximo programa.